Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 224, módulo 16. O assunto: perguntas de revisão programadas. Vamos lá? Primeira pergunta: um inversor é usado com a finalidade de... Preste atenção. Um inversor é usado com a finalidade de... Item A: mudar de corrente alternada para corrente contínua. Item B: mudar de corrente contínua para corrente alternada. A resposta certa é o item B: mudar de corrente contínua para corrente alternada. Passemos então para o item 17. Item 17. A resposta certa para a pergunta no item 1 é B. Às vezes, o fabricante de inversores chama-se de conversores. Porém, para ser tecnicamente correto, vocês, aluno, deveria usar o nome conversor para um circuito que muda uma corrente contínua de um valor de tensão para outro valor de tensão. E vocês, aluno, deveria usar o nome inversor para circuito que muda corrente contínua para corrente alternada. Próxima pergunta. Um retificador é usado com a finalidade de... Preste atenção. Um retificador é usado com a finalidade de... Item A: mudar corrente alternada para corrente contínua. Item B: mudar uma tensão pequena para uma tensão maior. A resposta certa é o item A: mudar corrente alternada para corrente contínua. Passemos então para o item 9. Item 9. A resposta certa para a pergunta no item 17 é A. Um retificador permite a corrente fluir facilmente no sentido de direção, mas não deixa fluir no sentido oposto. Uma vez que a corrente pode passar através do retificador no sentido, é uma forma de corrente contínua. Um diodo é um exemplo de um retificador. Próxima pergunta. A frequência de uma tensão alternada ou de uma corrente alternada é agora medida... Preste atenção. A frequência de uma tensão alternada ou de uma corrente alternada, ela é agora medida... Item A: ciclo por segundo. Item B: hertz. A resposta certa é o item B, hertz. Passemos então para o item 2. Item 2. A resposta certa para a pergunta no item 9 é B. A unidade de medida para a frequência, ela recebeu o nome de hertz em homenagem a Heinrich Hertz, 1857 a 1898. Ele foi um físico alemão. Presta atenção nesta outra pergunta. Observe com atenção a figura ao lado e então responda. Item A: o vetor de fase A, ele está adiantado em relação ao vetor de fase B. Item B: o vetor de fase B, ele está adiantado em relação ao vetor de fase A. Preste atenção, aluno, na figura. Qual é o vetor que está adiantado? O vetor de fase A ou o vetor de fase B? A resposta certa é o item B. O vetor de fase B está adiantado em relação ao vetor de fase A. Passemos então para o item 8. Item 8. A resposta certa para a pergunta no item 2 é B. É fácil determinar qual é o vetor de fase que está adiantado e qual é o que está atrasado. Imagine que os vetores de fase estão girando junto num sentido anti-horário. E pergunte para você qual é o vetor que está adiantado. Próxima pergunta. Qual dos seguintes motores irá girar se for aplicado nele uma tensão alternada? Preste atenção.
Qual dos seguintes motores irá girar se for aplicado nele uma tensão alternada? Item A. Um motor de corrente contínua em série. Item B. Um motor de corrente contínua em paralelo. A resposta certa é o item A. Um motor de corrente contínua em série. Passemos então para o item 4. Item 4. A resposta certa para a pergunta no item 8 é A. Porém, não é de boa prática operar um motor de corrente contínua em série com uma corrente alternada. Por quê? Porque as perdas no circuito magnético são muito elevadas. Um motor em série, projetado para operar tanto em corrente contínua como em corrente alternada, ele é chamado um motor universal. Próxima pergunta. Observe com atenção a figura ao lado e responda. Preste atenção. Observe com atenção essa figura ao lado. Então responda esta pergunta. Item A. A onda A, ela está adiantada em relação à onda B? Item B. A onda B, ela está adiantada em relação à onda A? A resposta certa é o item A. A onda A, ela está adiantada em relação à onda B. Passemos então para o item 14. Item 14. A resposta certa para a pergunta do item 4 é A. Uma vez que o tempo aumenta quando você se desloca para a direita sobre a linha de tempo, segue-se que a onda B é atrasada em relação à onda A. Uma outra maneira de dizer isso é que A está adiantada em relação a B. Próxima pergunta. Alguns componentes, como os diodos, são classificados de acordo com a tensão que pode tolerar sem ser destruído. Se a tensão sobre os componentes excede a tensão máxima, o componente será destruído. Se um certo diodo tem uma tensão nominal máxima de 130 volts, tensão nominal, 130 volts, ele pode ser colocado sobre uma fonte de tensão alternada de onda senoidal com valor efetivo de 115 volts. Preste atenção que eu vou repetir. Se um certo diodo ele tem uma tensão nominal máxima de 130 volts, ele pode ser colocado sobre uma fonte de tensão alternada de onda senoidal com valor efetivo de 115 volts? Item A, sim. Item B, não. A resposta certa é o item B, não. Passemos então para o item 11. Item 11. A resposta certa para a pergunta do item 14 é B. De acordo com a tabela que já vimos, o valor máximo ele é determinado multiplicando o valor efetivo pela constante 1,414. Vamos então aos cálculos. Valor efetivo 115 volts vezes a constante 1,414. 115 multiplicado por 1,414, vamos ter o valor de 162 volts. Este valor máximo de 162 volts excede o valor máximo permissível de 130 volts que podem ser aplicados sobre o diodo, de modo que a resposta certa para a pergunta no item 14 é B. Próxima pergunta. O valor entre pico de onda, ilustrado na figura abaixo, é de 10 volts. Observe a figura. Pergunta: qual é o valor efetivo da tensão? Preste atenção na figura. O valor entre pico de onda, que está sendo ilustrado na figura, é de 10 volts. Pergunta: qual é o valor efetivo de tensão?
Item A, 7,07 volts. Item B, 3,58 volts. Item C, não podem ser determinada a partir da informação fornecida na tabela. A resposta certa é o item C, não podem ser determinada a partir da informação fornecida na tabela. Passemos então para o item 10. Item 10. A resposta certa para a pergunta do item 11 é C. O formato da onda é não senoidal e o método para achar o valor efetivo envolve cálculo não fornecido pela tabela que foi apresentada. É muito importante entender que você não poderia medir o valor efetivo com um voltímetro comum para corrente alternada. Por quê? Porque não é uma onda senoidal. Próxima pergunta. A linha de energia de corrente alternada fornece 120 volts para sua casa, que é um valor efetivo. Isto é uma tensão medida por um voltímetro de corrente alternada. Qual é o valor máximo dessa tensão? Preste atenção, hein? A linha de energia de corrente alternada fornece 120 volts para sua casa. Observe que esse valor de 120 volts é um valor efetivo. Isto é a tensão medida por um voltímetro de corrente alternada. Pergunta: qual é o valor máximo desta tensão? Passemos então para o item 6. Item 6. A resposta certa para a pergunta do item 11 é 170 volts. Matematicamente, o valor é um pouco menor, porém pode ser arredondado para 170 volts. Vamos então aos cálculos. Tensão efetiva, 120 volts, vezes a constante, que é de 1,414, de acordo com a tabela. 120 volts vezes 1,414, o resultado é 170 volts. Próxima pergunta. Citar outro nome para tensão efetiva. Preste atenção. Citar outro nome para tensão efetiva. Passemos então para o item 20. Item 20. Um outro nome para corrente efetiva ou tensão efetiva é conhecido como RMS. RMS. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.